E aí, criadores e criadoras de conteúdo, esse vídeo, ele é não só para os jogadores de RPG, mas todo aquele que quer criar um conteúdo sobre magia. Mas antes da gente entrar no Magiasoft, que é o título do vídeo, a gente vai tratar o que é magia, inicialmente, né? Inicialmente, a ideia de magia, de maneira bem simples, a gente pode fazer uma tese de doutorado em letras sobre isso, mas de maneira simples é tudo aquilo que foge da física normal do nosso mundo, né? Vamos lá, X-Men. X-Men tem os mutantes, eles nascem de maneira natural naquele mundo. Só que, por mais que eles nasçam de maneira natural naquele mundo, um consegue soltar Dimitri, não é raio laser que ele solta pelo... Sim, nerd, relaxa, respira, vamos... Pra pessoa normal aquilo é um raio laser, vamos de boa, vamos com calma. O cara solta raio laser pelo olho. Isso colocando um aspecto do nosso mundo. A gente tem mutação no nosso mundo, mas nenhuma mutação humana até agora um cara consegue fazer um bagulho daquele. Então, assim, aquilo ali podemos colocar nesse espectro que é uma magia. Tranquilamente é uma magia. Harry Potter, eles tratam aquilo como ciência. Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você tem que nascer assim. Tem todo um conjunto, uma estrutura bem definida de como você pode fazer cada magia, o movimento da mão, o que você fala. It's Leviosa, not Leviosa. Não é porque a ciência naquele mundo que em espectro com o nosso, aquilo ali vai fugir do título de magia, por mais que no próprio livro eles falam que aquilo ali é magia. O Hadouken do Ryu. Então vamos, tudo que foge da nossa física, da nossa química, tudo que foge daquilo ali. Pode que você diga, não, David, mas talvez se o cara conseguir puxar... Não, cara, não dá. Entre mortos e feridos, sei que algumas pessoas estão me odiando porque eles não querem aceitar que eles não serão capazes de reverter a cachoeira de Rodin e não vão ser capazes de soltar um Hadouken, mas mesmo com esse entendimento a gente vai ter que prosseguir e entender o que é magia hard e o que é magia soft. Bem, como spoiler, né, do título do vídeo que você clicou, diz a gente vai tratar mais sobre magia soft, mas rapidamente. A magia hard é a magia, como eu falei, do próprio Harry Potter, ela é bem estruturada naquele mundo. O que o Harry Potter ele é capaz de fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, é explicado durante o livro. Ele é capaz de fazer isso e aquilo outro. Ele não pode simplesmente inventar alguma coisa ali outra acolá. Por mais que tenha alguns outros aspectos, mas a gente não vai tratar sobre isso agora. Mas deu pra entender a regra agora, né? Beleza, vamos manter isso como regra. A magia soft, aí vou trazer o exemplo mais complicado aqui, vamos dizer, o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, existe o anel. O anel para todos governar. O anel para todos governar, ele é o item mágico mais poderoso daquele mundo. O que a gente viu ele fazendo? Deixou o cara invisível e perturbado da mente. Então, assim, o que ele era capaz de fazer, a gente não tinha noção. O que seria interessante? O que Gandalf poderia fazer se ele colocasse aquele anel? A gente não tem noção. O que Galadriel conseguiria fazer se ela colocasse o anel? Não temos noção. Por quê? Porque aquilo ali é uma clara magia soft. A gente não tem noção. A magia é completamente misteriosa. Quando Gandalf ele vai lutar, ele saca uma espada e luta dando espadada em orc. Aí chega um certo momento que ele utiliza a luz do sol pra fazer... A gente não sabe o que ele é capaz de fazer. Ok, então vamos trazer a magia soft. Vamos explicar a magia soft dentro do seu mundo. A magia soft, como a gente já explicou, ela é misteriosa. Então, ela, teoricamente, pode fazer qualquer coisa. A gente vê muito em Star Wars, nos novos livros que estão saindo, falando da Alta República, Jedis com poderes absurdos. A gente não tem muita noção do que eles são capazes de fazer. Muitas vezes eles conseguem fazer transmissões mentais em partes da galáxia muito distante. A outra, ela vê a força com a música, ela ouve a força. Então, assim, tudo é muito misterioso. A gente não tem noção do que os Jedi são capazes de fazer. Então, se a gente não tem noção do que os Jedi são capazes de fazer, vamos dar um exemplo. Se aparece um problema pra eles, eles podem simplesmente fazer assim e o problema vai desaparecer, ok? Mas seria chato. Isso seria completamente frustrante pra você que é leitor, tá vendo o quadrinho, tá vendo o livro, qualquer que seja. E vai ser completamente frustrante. Por quê? Porque já que a magia é capaz de fazer tudo, ele vai lá e resolve tudo com magia. Então a magia acaba se tornando um Deus Ex Machina ruim. Nós já explicamos no vídeo Deus Ex Machina, que vai estar aparecendo aqui no card. Se não aparecer aqui desse lado, vai aparecer desse lado. Desculpe porque eu estou um pouco enferrujado, não estou lembrando direito, mas vai estar por aqui. E aí você clica, você entende um pouco mais sobre Deus Ex Machina e entende que não é um defeito em si. Se dá para utilizar de maneira correta. Vamos lá, continuando a história do Magia Soft. Magia Soft, então, a gente tem que ter uma noção de que a magia, ela é misteriosa, ela não pode simplesmente agir de maneira
conforme do esperado, ela sempre tem que trazer a surpresa pro seu leitor, surpresa pro seu jogador de RPG, surpresa para qualquer um que toca na sua obra. Tem que trazer surpresa para todo mundo, mas ela não pode ser um facilitador, ela não pode ser uma muleta, muito pelo contrário. É muito mais interessante quando aquela magia acaba se tornando uma dificuldade para os jogadores ou para os seus protagonistas. Por quê? Porque já que ela é misteriosa, ela acaba se tornando uma ótima ferramenta para criar empecilhos. Mas mesmo você não disse que se ela ajuda todo mundo, se ela resolve tudo com muita facilidade, cria frustração. Então, se ela dificulta tudo, também não vai criar frustração? Mais ou menos. Se você cria uma frustração absurda, do nada o mago resolveu fazer um buraco na pedra para ver se jorra uma água, para eles poderem beber, e aí, em vez de jorrar água, surgiu um deus alienígena, cheio de tentáculo, destruidor, invencível. Aí criou toda uma problemática para todo mundo, e aí eles morreram todos? Sim, é frustrante. Agora, vamos dizer, ele deu uma coisa errada ali com ele, em vez de ele criar a água, ele começou a jorrar lava. Aí é um grande problema que eles vão ter que contornar, porque pode destruir a floresta, pode destruir uma cidade próxima. Eles vão ter que se virar para resolver o problema que a magia criou. Agora, uma coisa é controlado por você, mestre, por você, autor, mas não controlado pelos jogadores, não controlado pelos protagonistas de sua história. Certo, Dimitri, mas por que eu preciso saber disso? Eu não posso escrever o meu conto, o meu livro, a minha aventura de RPG, a minha teoria da conspiração no Reddit, o que eu quiser e a magia vai lá servir? Pois é, pode, você pode. Mas isso aqui nada mais é do que uma técnica narrativa, assim como várias outras técnicas narrativas que nós explicamos aqui no canal, como Chekhov's Gun. Eu espero que enquanto eu estiver falando esteja aparecendo os links para você clicar, senão vai passar só vergonha mesmo. Foreshadowing, Show Don't Tell. Então, são várias técnicas, você não precisa utilizar nenhuma, mas se você quiser aprofundar um pouco, né? Nós temos, desde o tempo das cavernas que os homens contam histórias até hoje, muitas técnicas foram criadas, então é interessante a gente saber alguma, nem que seja pra gente saber e resolver ignorar, ok? Galera, a gente quer criar mais 2 vídeos. A gente quer criar um vídeo sobre Hard Magic, a gente quer criar um vídeo sobre a mistura dos dois, porque a maioria dos livros, jogos, o que você quiser, teorias da conspirações, eles tratam os dois ao mesmo tempo, né? O Harry Potter é um exemplo perfeito de Hard Magic, onde tem tudo escrito, mas ao mesmo tempo no começo do livro, no começo do filme, ele consegue desaparecer um vidro e reaparecer o vidro, né? O primo dele cai lá no meio de uma serpente e tal, não sei o quê. Então, ele não cai no meio da serpente, acho que deu pra entender o que eu falei. Acaba ali, nesse momento específico, ele se torna um soft magic, como eu já expliquei aqui. Mas a maioria deles intercala os dois, colocando um mais forte que o outro, mas acaba sendo sempre um intercalagem. Então, lembrando, esses 2 vídeos, já que eu já expliquei aqui o que é magia, expliquei a diferença dos dois, vai ser vídeos apenas de dicas mesmo para utilização. Se você quer, deixa o like aí, comenta aí embaixo, fala alguma coisa, pergunta qualquer coisa. E, poxa, eu acho que se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que você vai deixar o seu livro, o seu conto, a sua aventura de RPG e a sua teoria da conspiração do Reddit muito mais épico. E não é pra isso que nós... Acabou.